Bom dia. Começo esse vídeo agradecendo a todas as interações que tive ontem e das que irão vir nesses próximos dias. Eu gostei muito de fazer e quero novamente contribuir para que esse estágio em casa, essa quarentena, seja o mais aproveitado possível. Ontem eu falei sobre alguns exercícios de acalmar, de trazer a paz para dentro do nosso corpo, e hoje eu começo também com esse pequeno exercício de respiração, porque eu sei que quem faz yoga, quem faz os ritos tibetanos, quem faz exercícios físicos, faz essa respiração e tem essa respiração. Mas quem não faz e quem não entendeu até hoje a respeito dessa necessidade, que comece de hoje. Então, fazendo pelo menos ao levantar também, na manhã, um exercício de respiração profunda, realmente, para que você oxigene toda a sua parte cerebral. Quando estamos dormindo, não estamos no descanso absoluto, o corpo continua a funcionar. A única coisa que para é a cabeça, né? Mas o teu corpo continua metabolizando, continua respirando, então a gente precisa da continuidade dessa respiração profunda para acelerar também os nossos pensamentos. Acelerar de um modo que já esteja oxigenado, né? Que o que a gente precisa é de oxigênio no cérebro e no corpo inteiro e nas células, né? A segunda colocação é a água. Respirar e trazer água para dentro do nosso corpo. Beber um copo de água ao levantar. Ao levantar, você pode sentir uma certa fome, uma vontade de comer alguma coisa, mas isso pode ser também, como o seu corpo trabalhou a noite inteira, você bebendo água, satisfazendo o corpo apenas de água, você já ajuda a reequilibrar o corpo, que houve um desgaste noturno, né? Então, beba água, que é importante também para levar esse oxigênio e alimento para as células. Então, é um alimento celular e de oxigenação beber água. Um outro item, então, hoje são 3 itens, muito precisos, muito concisos, né? E agora que você não vai gastar tanta energia saindo de casa, indo ao trabalho, ficando em casa tem muito trabalho também. Em casa a gente tem muito o que fazer. A gente vai se dar conta nesse instante do tanto de trabalho que a gente tem em casa. Talvez isso que nos amedronte neste momento. Então, mas, de qualquer forma, não é um esforço físico tão grande. Então, uma outra modificação no nosso comportamento diário é pensar em fazer o jejum intermitente, né? Conduzir boas horas de sono, né? Porque você finaliza de comer, faz a cena ou o seu jantar até as 8 horas da noite, né? Esse é um bom começo para um jejum intermitente. Você fazer refeições até as 8 horas da noite, uma refeição mais leve, mais branda, né? E depois só começar o círculo de comer e mastigar a partir do meio-dia, que é a partir do almoço, a partir do prandial, né? Então, mas o que eu faço nesse período da manhã? Mas eu sinto muita fome. Calma,
Se você não consegue fazer logo de início, durar todo esse tempo, você pode começar fazendo um dia sim, um dia não, né? Para adequar o seu corpo a poder a entrar realmente no jejum intermitente. Outra coisa, você bebe um copo de água ao levantar e você toma um chá também, né? Tomar água, tomar chá não vai quebrar o jejum também, né? E a água quente, por exemplo, ela, digamos que disfarce o calor que o metabolismo provoca normalmente no corpo, né? Então, ela dá uma disfarçada naquele calor intenso que a gente tem, né? O chá, a água quente, lógico que sem açúcar, né? E você consegue chegar até o almoço, por volta do meio-dia, para, assim, deixar o teu corpo fazer tudo que ele precisa fazer, metabolizar os alimentos do dia anterior, né? Fazer essa respiração, essa pausa, né, para o organismo entender também tudo o que está acontecendo e tudo que você está informando do que ele precisa, porque o organismo sozinho ele funciona, mas a gente sempre precisa do alimento para informar daquilo que ele precisa. Uma outra colocação é a diminuição de agentes nutricionais excitantes, como açúcar, café. Esses são os principais, digamos assim. E carboidratos refinados. O que são carboidratos refinados? Pão, massa, açúcares esses lanchinhos, essas coisas assim, né? Pãezinhos, bolinhos, essa coisa toda. Esse período que você vai ficar em casa, você não precisa mais alimentar o seu corpo com essas porcarias, né? Então, diminua o açúcar, porque o açúcar te excita, ele te dá energia, mas é uma energia, principalmente açúcar branco, de uma forma geral, todos os açúcares, né? E os açúcares que vêm de carboidratos refinados, como pão, né, como bolachas e esses docinhos, né, que a gente compra muito no supermercado. Isso não é mais necessário no corpo. Vai te ajudar a manter a sua imunidade, porque você não vai dispensar energia do corpo para metabolizar esses açúcares, né? E vai começar a realmente fazer a respiração que você precisa, a oxigenação que você precisa. Por quê? O corpo precisa de um movimento diário, né? Para que você possa equilibrá-lo. Os alimentos excitantes que eu coloquei aqui, tanto o açúcar quanto o café, e açúcar de um modo geral, né? Eu estou colocando isso porque você não precisa daquele docinho, você não precisa daquele chocolatinho. Perceba realmente quando você precisa daquele chocolate, porque é a falta de outras vitaminas que você precisa no corpo, né? E o café, ele é também um bom alimento para quem tem muita pressão baixa, muita falta de energia, né? Para dar uma excitada. Mas com o jejum, o corpo entra nessa fase. Então você talvez não precise tanto desse café. E aí o café, se você não pode ficar sem, se você começa a ter dor de cabeça, coma primeiro ou beba água primeiro e aí depois você toma o café. Coma, faça uma refeição completa primeiro, né? Nos finais da refeição, tipo no almoço, aí você toma esse café. Isso vai ter uma outra dinâmica, né, para o teu corpo.
Eu já me alonguei bastante, eu espero e acredito que essas dicas possam serem válidas para todos. São bastante simples, bastante precisas e agradeço a todos neste momento. Um beijo enorme. Virtual. Bom dia. Começo esse vídeo agradecendo a todas as interações que tive ontem e das que irão vir nesses próximos dias. Eu gostei muito de fazer e quero novamente contribuir para que esse estágio em casa, essa quarentena, seja o mais aproveitado possível. Ontem eu falei sobre alguns exercícios de acalmar, de trazer a paz para dentro do nosso corpo, e hoje eu começo também com esse pequeno exercício de respiração, porque eu sei que quem faz yoga, quem faz os ritos tibetanos, quem faz exercícios físicos, faz essa respiração e tem essa respiração. Mas quem não faz e quem não entendeu até hoje a respeito dessa necessidade, que comece de hoje. Então, fazendo pelo menos ao levantar também, na manhã, um exercício de respiração profunda, realmente, para que você oxigene toda a sua parte cerebral. Quando estamos dormindo, não estamos no descanso absoluto, o corpo continua a funcionar. A única coisa que para é a cabeça, né? Mas o teu corpo continua metabolizando, continua respirando, então a gente precisa da continuidade dessa respiração profunda para acelerar também os nossos pensamentos. Acelerar de um modo que já esteja oxigenado, né? Que o que a gente precisa é de oxigênio no cérebro e no corpo inteiro e nas células, né? A segunda colocação é a água. Respirar e trazer água para dentro do nosso corpo. Beber um copo de água ao levantar. Ao levantar, você pode sentir uma certa fome, uma vontade de comer alguma coisa, mas isso pode ser também, como o seu corpo trabalhou a noite inteira, você bebendo água, satisfazendo o corpo apenas de água, você já ajuda a reequilibrar o corpo, que houve um desgaste noturno, né? Então, beba água, que é importante também para levar esse oxigênio e alimento para as células. Então, é um alimento celular e de oxigenação beber água. Um outro item, então, hoje são 3 itens, muito precisos, muito concisos, né? E agora que você não vai gastar tanta energia saindo de casa, indo ao trabalho, ficando em casa tem muito trabalho também. Em casa a gente tem muito o que fazer. A gente vai se dar conta nesse instante do tanto de trabalho que a gente tem em casa. Talvez isso que nos amedronte neste momento. Então, mas, de qualquer forma, não é um esforço físico tão grande. Então, uma outra modificação
no nosso comportamento diário é pensar em fazer o jejum intermitente, né? Conduzir boas horas de sono, né? Porque você finaliza de comer, faz a cena ou o seu jantar até as 8 horas da noite, né? Esse é um bom começo para um jejum intermitente. Você fazer refeições até as 8 horas da noite, uma refeição mais leve, mais branda, né? E depois só começar o círculo de comer e mastigar a partir do meio-dia, que é a partir do almoço, a partir do prandial, né? Então, mas o que eu faço nesse período da manhã? Mas eu sinto muita fome. Calma. Se você não consegue fazer logo de início, durar todo esse tempo, você pode começar fazendo um dia sim, um dia não, né? Para adequar o seu corpo a poder a entrar realmente no jejum intermitente. Outra coisa, você bebe um copo de água ao levantar e você toma um chá também, né? Tomar água, tomar chá não vai quebrar o jejum também, né? E a água quente, por exemplo, ela, digamos que disfarce o calor que o metabolismo provoca normalmente no corpo, né? Então, ela dá uma disfarçada naquele calor intenso que a gente tem, né? O chá, a água quente, lógico que sem açúcar, né? E você consegue chegar até o almoço, por volta do meio-dia, para, assim, deixar o teu corpo fazer tudo que ele precisa fazer, metabolizar os alimentos do dia anterior, né? Fazer essa respiração, essa pausa, né, para o organismo entender também tudo o que está acontecendo e tudo que você está informando do que ele precisa, porque o organismo sozinho ele funciona, mas a gente sempre precisa do alimento para informar daquilo que ele precisa. Uma outra colocação é a diminuição de agentes nutricionais excitantes, como açúcar, café. Esses são os principais, digamos assim. E carboidratos refinados. O que são carboidratos refinados? Pão, massa, açúcares esses lanchinhos, essas coisas assim, né? Pãezinhos, bolinhos, essa coisa toda. Esse período que você vai ficar em casa, você não precisa mais alimentar o seu corpo com essas porcarias, né? Então, diminua o açúcar, porque o açúcar te excita, ele te dá energia, mas é uma energia, principalmente de açúcar branco, de uma forma geral, todos os açúcares, né? E os açúcares que vêm de carboidratos refinados, como pão, né, como bolachas e esses docinhos, né, que a gente compra muito no supermercado. Isso não é mais necessário no corpo. E vai te ajudar a manter a sua imunidade, porque você não vai dispensar energia do corpo para metabolizar esses açúcares, né? E vai começar a realmente fazer a respiração que você precisa, a oxigenação que você precisa. Por quê? O corpo precisa de um movimento diário, né? Para que você possa equilibrá-lo. Os alimentos excitantes que eu coloquei aqui, tanto o açúcar quanto o café, e açúcar de um modo geral, né? Eu estou colocando isso porque você não precisa daquele docinho, você não precisa daquele chocolatinho. Perceba realmente quando você precisa daquele chocolate,
porque é a falta de outras vitaminas que você precisa no corpo, né? E o café, ele é também um bom alimento para quem tem muita pressão baixa, muita falta de energia, né? Para dar uma excitada. Mas com o jejum, o corpo entra nessa fase. Então você talvez não precise tanto desse café. E aí o café, se você não pode ficar sem, se você começa a ter dor de cabeça, coma primeiro ou beba água primeiro. E aí depois você toma o café. Coma, faça uma refeição completa primeiro, né? Nos finais da refeição, tipo no almoço, aí você toma esse café. Isso vai ter uma outra dinâmica, né, para o teu corpo. Eu já me alonguei bastante, eu espero e acredito que essas dicas possam serem válidas para todos. São bastante simples, bastante precisas e agradeço a todos neste momento. Um beijo enorme. Virtual. Bom dia. Começo esse vídeo agradecendo a todas as interações que tive ontem e das que irão vir nesses próximos dias. Eu gostei muito de fazer e quero novamente contribuir para que esse estágio em casa, essa quarentena, seja o mais aproveitado possível. Ontem eu falei sobre alguns exercícios de acalmar, de trazer a paz para dentro do nosso corpo, e hoje eu começo também com esse pequeno exercício de respiração, porque eu sei que quem faz yoga, quem faz os ritos tibetanos, quem faz exercícios físicos, faz essa respiração e tem essa respiração. Mas quem não faz e quem não entendeu até hoje a respeito dessa necessidade, que comece de hoje. Então, fazendo pelo menos ao levantar também, na manhã, um exercício de respiração profunda, realmente, para que você oxigene toda a sua parte cerebral. Quando estamos dormindo, não estamos no descanso absoluto, o corpo continua a funcionar. A única coisa que para é a cabeça, né? Mas o teu corpo continua metabolizando, continua respirando, então a gente precisa da continuidade dessa respiração profunda para acelerar também os nossos pensamentos. Acelerar de um modo que já esteja oxigenado, né? Que o que a gente precisa é de oxigênio no cérebro e no corpo inteiro e nas células, né? A segunda colocação é a água. Respirar e trazer água para dentro do nosso corpo. Beber um copo de água ao levantar. Ao levantar, você pode sentir uma certa fome, uma vontade de comer alguma coisa, mas isso pode ser também, como o seu corpo trabalhou a noite inteira, você bebendo água, satisfazendo o corpo apenas de água, você já ajuda a reequilibrar o corpo, que houve um desgaste noturno, né?
Então, beba água, que é importante também para levar esse oxigênio e alimento para as células. Então, é um alimento celular e de oxigenação beber água. Um outro item, então, hoje são 3 itens, muito precisos, muito concisos, né? E agora que você não vai gastar tanta energia saindo de casa, indo ao trabalho, ficando em casa. Em casa tem muito trabalho também. Em casa a gente tem muito o que fazer. A gente vai se dar conta nesse instante do tanto de trabalho que a gente tem em casa. Talvez isso que nos amedronte neste momento. Então, mas, de qualquer forma, não é um esforço físico tão grande. Então, uma outra modificação no nosso comportamento diário é pensar em fazer o jejum intermitente, né? Conduzir boas horas de sono, né? Porque você finaliza de comer, faz a cena ou o seu jantar até as 8 horas da noite, né? Esse é um bom começo para um jejum intermitente. Você fazer refeições até as 8 horas da noite, uma refeição mais leve, mais branda, né? E depois só começar o círculo de comer e mastigar a partir do meio-dia, que é a partir do almoço, a partir do prandio, né? Então, mas o que eu faço nesse período da manhã? Mas eu sinto muita fome. Calma. Se você não consegue fazer logo de início, durar todo esse tempo, você pode começar fazendo um dia sim, um dia não, né? Para adequar o seu corpo a poder a entrar realmente no jejum intermitente. Outra coisa, você bebe um copo de água ao levantar e você toma um chá também, né? Tomar água, tomar chá não vai quebrar o jejum também, né? E a água quente, por exemplo, ela, digamos que disfarce o calor que o metabolismo provoca normalmente no corpo, né? Então, ela dá uma disfarçada naquele calor intenso que a gente tem, né? O chá, a água quente, lógico que sem açúcar, né? E você consegue chegar até o almoço, por volta do meio-dia, para, assim, deixar o teu corpo fazer tudo que ele precisa fazer, metabolizar os alimentos do dia anterior, né? Fazer essa respiração, essa pausa, né, para o organismo entender também tudo o que está acontecendo e tudo que você está informando do que ele precisa, porque o organismo sozinho ele funciona, mas a gente sempre precisa do alimento para informar daquilo que ele precisa. Uma outra colocação é a diminuição de agentes nutricionais excitantes, como açúcar, café. Esses são os principais, digamos assim. E carboidratos refinados. O que são carboidratos refinados? Pão, massa, açúcares de esses lanchinhos, essas coisas assim, né? Pãezinhos, bolinhos, essa coisa toda. Esse período que você vai ficar em casa, você não precisa mais alimentar o seu corpo com essas porcarias, né? Então, diminua o açúcar, porque o açúcar te excita, ele te dá energia, mas é uma energia, principalmente de açúcar branco, de uma forma geral, todos os açúcares, né? E os açúcares que vêm de carboidratos refinados, como pão, né, como bolachas e esses docinhos, né,
que a gente compra muito no supermercado. Isso não é mais necessário no corpo. E vai te ajudar a manter a sua imunidade, porque você não vai dispensar energia do corpo para metabolizar esses açúcares, né? E vai começar a realmente fazer a respiração que você precisa, a oxigenação que você precisa. Por quê? O corpo precisa de um movimento diário, né? Para que você possa equilibrá-lo. Os alimentos excitantes que eu coloquei aqui, tanto o açúcar quanto o café, e açúcar de um modo geral, né? Eu estou colocando isso porque você não precisa daquele docinho, você não precisa daquele chocolatinho. Perceba realmente quando você precisa daquele chocolate, porque é a falta de outras vitaminas que você precisa no corpo, né? E o café, ele é também um bom alimento para quem tem muita pressão baixa, muita falta de energia, né? Para dar uma excitada. Mas com o jejum, o corpo entra nessa fase. Então você talvez não precise tanto desse café. E aí o café, se você não pode ficar sem, se você começa a ter dor de cabeça, coma primeiro ou beba água primeiro e aí depois você toma o café. Coma, faça uma refeição completa primeiro, né? Nos finais da refeição, tipo no almoço, aí você toma esse café. Isso vai ter uma outra dinâmica, né, para o teu corpo. Eu já me alonguei bastante, eu espero e acredito que essas dicas possam serem válidas para todos. São bastante simples, bastante precisas e agradeço a todos neste momento. Um beijo enorme. Virtual.